Graça e paz. Aqui estou de novo com vocês, meus queridos amigos e irmãos, sempre comprometido com a palavra da graça de Deus e em linha com o novo pacto de melhores e superiores promessas. Sou o apóstolo Miguel Ângelo. Deus me deu a honra de poder estar aqui, porque temos um povo da Igreja Cristo Vive que dá esse suporte, e Deus me dá a graça e a honra de poder ser um mensageiro, um ângelus para a sua vida, um mensageiro de boas novas de grande alegria. E é isso que eu venho lhe trazer hoje. Por que eu preciso de conversar com você? Porque às vezes na vida surgem situações inesperadas e a maioria das pessoas não sabe conviver, não sabe buscar um recurso espiritual para se sobrepor, para passar por, para avançar na vida. A Bíblia fala de muitas situações muito interessantes que eu quero, uma delas, compartilhar com você. E eu queria que você também, desde agora, recebesse um convite. Amanhã nós vamos estar 2 vezes na igreja, 9 da manhã e 6 da tarde. O apóstolo está pregando sobre o ministério dos anjos, como os anjos servem como uma realidade na obra de Deus. E deixo também o meu telefone para contato, 3017 9090. Então vamos para o meu escritório, vamos conversar sobre a Bíblia Sagrada, trazendo-lhe boas novas de grande alegria. Vamos lá. Glórias a Deus, glórias a Deus. Eu quero conversar com você sobre uma experiência que um rei teve, e é descrito no livro do profeta Isaías, em 2 de Reis e em 2 de Crônicas. Vou lhe falar sobre um rei que adoeceu, o rei Ezequias. Diz assim o profeta Isaías: naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós. Ele disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás, não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor e disse: lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. Ele disse que chorou muitíssimo. Então nós vamos compreender hoje que o Espírito tem algo para falar profundamente ao seu coração, por sua graça e por misericórdia. Veja, um rei, portanto, numa posição social top, de repente recebe um profeta e diz: você vai morrer, arrume a sua casa, você não vai viver, você vai morrer. Você sabe que a maioria das pessoas tem medo de falar sobre a morte, mas a verdade é que todos nós nascemos, vivemos e um dia partiremos, no tempo de Deus. Ezequias percebeu que ali não estava ainda o tempo dele, os dias se completando sobre a terra. E quando ele recebeu a mensagem do profeta Isaías, ele ficou chocado. E exatamente por isso que eu quero lhe falar desta passagem, porque há muitas pessoas do outro lado que receberam notícias sobre contaminação de Covid, sobre quebra ou falência, sobre desentendimentos familiares, sobre uma inoperante postura que a pessoa tanto sonhou e que de repente foi por água abaixo. Enfim, Ezequias foi surpreendido. Nós todos no Brasil e no mundo fomos surpreendidos com a pandemia desde o ano passado, de fevereiro de 2020. Então, se a pessoa não tem conhecimento espiritual, se a pessoa não tem um caminho a seguir, a primeira coisa que faz é que ela se desespera, e muitas pessoas, quando estão diante de problemas e não têm força, não tem algo que as alavanque para saírem da situação, muitos entram em depressão, em angústia, medo, alguns até passam a viver de forma tão negativa
que pensam que o suicídio poderia ser a solução para todos os seus dramas. Então, vamos pensar, um rei adoeceu, recebeu uma notícia que ele iria morrer e que não viveria mais. Chocante. E eu sei que muitas pessoas do outro lado estão vivendo momentos de choque. Alguém que Deus o livrou de um tiro, alguém que Deus o livrou de um livramento de alguma situação muito grave, e a pessoa de repente pensa, gente, como pode isso ter acontecido com a minha vida? Veja, o rei jamais pensou que estava doente ou que iria morrer. Mas o profeta disse, rei Ezequias, assim diz o Senhor. Portanto, esta ordem veio de Deus. O Senhor falou a um profeta e disse, olha, assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa porque morrerás e não viverás. Esta expressão também é importante para nós compartilharmos juntos nesta manhã. Porque põe a tua casa em ordem, diz a palavra do Senhor, porque morrerás e não viverás. É uma boa recomendação para todos nós. Deixar a casa em ordem, deixar a vida organizada, deixar com conhecimento da família todas as regras que você tem vivido. Então, Deus disse, olha, você não vai ficar, você vai morrer e não viverá. E disse que ele então se virou o rosto para a parede e começou a orar ao Senhor. Veja, Ezequias tinha conhecimento espiritual. Ezequias tinha conhecimento de quem era Deus, das possibilidades do que Deus poderia efetivamente fazer na sua vida. Por isso ele olhou para o rosto, para a parede e começou a chorar, começou a clamar a Deus e ele disse, Senhor, lembra-te, peço que andei diante de ti com fidelidade e com inteireza de coração. Eu fiz o que era reto aos teus olhos. Ele começou a chorar muitíssimo. Então, Ezequias tinha algo, e alguém diria, por favor, não leva a mal o que eu dizer, como se tirasse uma carta da manga, tinha alguma coisa ali. Então, ele tinha um tipo de conhecimento, tinha um tipo de argumento que só pode ter aquele que vive, conforme ele disse, com inteireza de coração e faz o que é reto diante dos olhos do Senhor. Como você está vivendo? As surpresas chegam inesperadamente. Inesperadamente. Eu estava conversando com um amigo do meu coração, um empresário, e ele disse que parou uma moto com 2 meliantes na porta da empresa dele, e ele fugiu para trás de um carro para se proteger e a pessoa atirou 2 ou 3 tiros contra ele. E ele disse, aposto, eu poderia estar morto a esta hora. Então, a vida traz surpresas, a vida traz situações muito grandes. Esta pandemia criou um novo ciclo de vida, nos faz pensar na vida, nos valores da família, coisas que às vezes não estavam em ordem. Não estavam em ordem. Então disse, põe a tua casa em ordem. Deus está te mostrando, olha, a coisa mais importante da nossa vida é aquilo que nós fazemos com Deus e para Deus. Se Ezequias não tivesse vivido com interesse de coração e não tivesse feito o que era reto aos olhos de Deus, ele teria morrido. Mas ele tinha algo que lhe dava o direito de pleitear junto de Deus. Ele usou os argumentos corretos. Olha só, eu andei com interesse de coração, Senhor, fiz o que é reto e olha, eu estou chocado. Diz que chorou muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo, vai, diz Ezequias, assim diz o Senhor Deus, Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração, vi as tuas lágrimas e acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. Oba! Estava na iminência da morte. E Deus foi tocado, o coração de Deus se sensibilizou com este homem que estava já sentenciado à morte, porque possivelmente tinha uma doença muito grave, e que ele não tinha noção que acabaria com a morte.
Então, Deus disse, põe ordem à tua casa, crie vida espiritual. Eu volto a dizer, não há nada mais importante hoje do que viver a vida cristã, a vida segundo a Bíblia Sagrada, a vida abençoada por Deus, porque isto vai lhe dar uma estrutura espiritual, recursos para você, diante das adversidades da vida, e a pior delas seria a morte, poder ter um argumento diante de Deus, dizendo, Senhor, olha só, eu sou um crente. Foi o que ele disse. Eu sou um crente. Eu fui tocado, eu fui chamado, eu tenho uma missão nesta terra. Então ele diz, toda a minha vida eu andei com interesse de coração e só fiz o que era reto aos teus olhos. Por isso é que Deus mandou, de novo, o profeta à casa de Ezequias e disse, olha, eu vou, na realidade, mudar a minha decisão, vou te acrescentar mais 15 anos à tua vida. Interessante, não é? O mesmo profeta que lhe trouxe a notícia da morte, traz-lhe agora a notícia da vida. Eu sei que muita gente está do outro lado, que só pensa em morte, só pensa como terminar a sua vida, só pensa na impossibilidade. Não se deixe arrastar por impossibilidades. Deus é o Deus do impossível. Entrega a sua vida a Jesus. Você precisa ter vida espiritual. Você precisa de ter um argumento forte diante de Deus para você dizer, Senhor, abençoa a minha família, abençoa os meus negócios, abençoa a minha empresa, abençoa os meus empreendimentos. Mas tem que ser crente em Jesus Cristo. Porque ele diz, eu andei de forma correta, eu sigo os preceitos da Bíblia Sagrada, dos rolos, né? Eu tenho o direito de te pedir, porque eu não andei desviado, eu não andei por caminhos escuros, só andei caminhos retos. E Deus foi tão tocado e sensibilizado, volto a dizer, disse ao profeta Isaías, corre lá e diz, pô, eu fui tocado. O coração de Deus, um coração absolutamente de uma grandeza incomensurável. E ele diz, você vai viver 15 anos. Mas, ele diz, livrar-te-ei das mãos do rei da Assíria e a esta cidade defenderei, e a esta cidade defenderei. Então o Senhor disse, não vou só dar-lhe mais 15 anos de vida. Esse rei da Assíria que intenta contra você, a Bíblia diz, eu vou livrar você das mãos do rei da Assíria. E diz, e a ti desta cidade. Depois ele diz, ser-te-á isto por parte do Senhor como sinal que ele cumprirá estas palavras que falou. Eis que farei retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol, declinando do relógio de Acás, e assim retrocedeu o sol os 10 graus que já havia declinado. Veja, quando Deus começa uma obra, ela é extraordinária. Veja, o Senhor trouxe a cura, o Senhor trouxe a ressurreição, a restauração deste homem, o Senhor o defendeu e o livrou do rei da Assíria, daqueles que na cidade o atacavam, e Deus disse, eu vou te dar um sinal. Ele disse, o sinal é este, eis que farei retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinando. Um sinal. Então veja, Deus foi tão misericordioso. Deus realmente, Paulo tem razão quando diz em Efésios que Deus pode fazer infinitamente mais. Uper ek perissou, é a palavra, a expressão grega, infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos conforme o seu poder que opera em nós. Pode fazer infinitamente mais. Veja, ele não só curou Ezequias, como o defendeu de um rei, defendeu dos ataques da cidade e lhe deu um sinal. O sinal disse, eu vou fazer retroceder 10 graus o sol declinando. E disse que isto realmente aconteceu. Um sinal. E eu vou lhe dizer uma coisa. Este programa de hoje, em nome de Jesus, está sendo o sinal de Deus. O sinal de Deus para a tua vida. Porque a vida passa rápido.
O salmista diz, nós voamos, tudo passa rápido, nós voamos. Você não pode perder a sua vida. Você não pode simplesmente aceitar situações negativas e achar que o mundo conspira contra você. Creia em Jesus. Submeta-se a Ele, entregue-se a Ele, para você poder andar de inteireza do coração e fazer o que é reto. E perante as adversidades, Deus lhe dará a força, a capacidade, a energia, o talento, o dom para você vencer os seus obstáculos de vida. Só em Jesus. Não adianta acender uma vela de 7 dias. Não adianta ir para uma encruzilhada e oferecer uma oferenda, ou então à beira de uma praia, ou no deck da barra. Não adianta, isso aqui são cinzas, são deuses que na realidade não são deuses. A quem as pessoas servem, adoram, não sendo deuses, se intitulam deuses. Deus só há um caminho, só há uma verdade, só há uma vida. Jesus Cristo. Então, o fato dele ter andado de forma correta e feito o que era justo diante de Deus, fez com que o coração de Deus se movesse. O Senhor lhe desse mais 15 anos. Ele teve tempo de arrumar a sua casa. E Deus disse, você tem que acreditar porque eu estou te dando um sinal. O sol vai retroceder. Qual a possibilidade humanamente disto acontecer? Nenhuma. Foi Deus, foi o Senhor, foi Jesus Cristo, foi o Salvador. E Ele está chegando agora a um leito de enfermidade através deste programa, está chegando a uma clínica, está chegando a um CTI, onde há pessoas que receberam uma sentença dizendo que esse caso não tem solução. Talvez numa situação de justiça você tenha ouvido o seu advogado dizer, olha, está perdida a causa. Mas Deus é um Deus de restituição. Deus é um Deus que restitui em dobro e faz infinitamente mais. Você não pode viver sem Ele. Você não pode viver sem Jesus Cristo. Não dá para viver. Ele disse, sem mim, nada podeis fazer. Um sinal. Talvez haja alguém dizendo, Senhor, dá-me um sinal de que eu serei curado. Dá-me um sinal de que o meu casamento se restaurará. Dá-me um sinal que a minha empresa não será quebrada. Dá-me um sinal que a minha carreira não será interrompida. Deus tem sinais. Deus sinaliza as coisas usando um profeta, usando um anjo, usando uma mensagem, usando alguém que você não sabendo o que é um anjo te aparece na forma corpórea de uma pessoa e te traz uma boa notícia, te fecha uma porta que seria de prejuízo, abre uma porta que ninguém mais pode fechar. Isto tudo é fruto de quê? Da inteireza do coração. Fazer o que é justo e reto diante de Deus, de uma vida entregue nas mãos do Senhor. Então, seja qual for a notícia que chegou à sua vida, que desajustou as tuas emoções, que deu um nó na tua mente, nas tuas emoções, que deixou você chocado, você se tornou inapetente, pois em nome de Jesus Cristo, que o Senhor te restitua em dobro, que o Senhor te dê anos de longevidade saciada, saúde. Deus deu saúde a este rei que estava com uma sentença de morte. Deus é o Deus do impossível. Ele pode fazer neste momento algo extraordinário por você. E Ele, quando faz uma obra, faz completa. Porque não adiantava também o rei ficar curado e ter lá um rei da Síria para tentar matá-lo, ou uma cidade que iria atacá-lo. Ele fez uma obra completa. O Senhor tem o querer, o Senhor tem o realizar. Ele, quando começa uma obra, Ele termina. E Ele está começando hoje uma obra na tua vida. Pense comigo, por favor. Onde está o teu coração? Eu tenho dito aqui várias vezes, eu pensei que esta pandemia trouxesse ensinamentos às pessoas, mostrasse o que é a vida, o que é a limitação da vida e fizesse as pessoas
ou que as pessoas convergissem a sua vida para a Igreja de Jesus. Mas a grande parte da nossa população sequer tem um pensamento espiritual em Deus. E é verdade, para mais de 2/3 da nossa população, nada mudou na sua forma de viver. Mas Deus foi bom, trazendo este programa até a sua vida, para que você, através de um mensageiro de Deus, pudesse saber, põe a tua casa em ordem. Se você tem um coração íntegro, Deus te acrescentará longevidade, não morrerás, viverás, diz a palavra, não morrerás, viverás, e Deus fará completa a obra. Totalmente derrotados os teus inimigos, paralisada a ação do mal na tua vida, totalmente. Mas cabeça não é cauda. Então entregue hoje a sua vida. O sinal de Deus para você aconteceu neste programa. Deus está te chamando. Não deixe cerilha nos ouvidos, não permita que o seu coração ame mais o mundo e a glória dos homens do que de Deus. Entregue-se a Jesus. Eu quero ser o seu pastor. Mesmo você está me assistindo em outra cidade, em outro país, nós estamos pelas mídias sociais e pelas satélites, enfim, eu estou aqui para ser um anjo de Deus na tua vida, abençoando e te protegendo. Amém? Muito bem. Amanhã teremos 2 grandes encontros na igreja, 9 da manhã e 6 da tarde. Eu estou falando sobre o ministério angelical. Vamos conhecer mais a respeito dos anjos de Deus, daqueles que adoram diante de Deus e aqueles que são servos para nos servirem, como termos um relacionamento e ver os frutos, os benefícios deste relacionamento. Nosso telefone de contato é 30 17 90 90. Quero lembrar o endereço do nosso ministério, a Catedral Cristo Vive, está na Rua Maricá, 320, no bairro de Campinhos, zona oeste do Rio de Janeiro, em nome de Jesus. Amanhã eu estarei aqui 8 da manhã, na Band com o culto em sua casa. Ao terminar o nosso programa, agradeço a Deus de todo o meu coração, dele me permitir ser um instrumento dele para abençoar, para chamar vidas à realidade espiritual. Agradecer ao povo do nosso ministério que dá o suporte para estarmos aqui na televisão, mas em particular, meu coração se alegra todas as vezes que eu entro aqui no estúdio e eu penso, meu Deus, eu posso estar neste programa de sábado porque Rodrigo Ambrosio e Fabiane Ambrosio são os proprietários do Turbomil do mercado Turbomil, na Baixada Fluminense, em Vila Emil Mesquita. Este casal é realmente um exemplo de vida espiritual, cooperadores do reino, permitem que Jesus seja anunciado, que o reino seja conhecido. Parabéns, que coração sensível vocês têm, que bênção é ter esse direito diante de Deus e ver Deus alargar a vida, ver Deus livrar-nos dos inimigos, ver Deus fazendo sinais, conforme Ele fez na vida de Ezequias. Estamos terminando então. Agora você vai ter uma palavra com a Bispa Nacional, Bispa Ana Carolina, minha filha primogênita, que falará sobre literatura da Igreja Cristo Vivo. Obrigado aos meus amados que estão aqui comigo nos estúdios, que são a base deste ministério de comunicação. Obrigado ao nosso Bispo José Carlos, nosso diretor de comunicação da igreja. Um abraço a todos, aguardo por você na igreja. Deus está fazendo um sinal. Graça e paz. Visite o site da Igreja Evangélica Cristo Vive. Informações, mensagens, rádio e TV web com a transmissão dos cultos ao vivo. Faça-nos uma visita. www.igrejacristovive.com.br e tenha acesso a todo o nosso acervo de mensagens de áudio, vídeo e textos. www.igrejacristovive.com.br. Olá, graça e paz. No livro do apóstolo Miguel Ângelo, O Falso Livre-Arbítrio, na página 30 diz assim: o homem está debaixo da lei do pecado. Gênesis 6,5 diz: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra
e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. Todo o desígnio do coração do homem é mau e não pode tornar-se bom e decidir que deseja fazer a vontade de Deus. O homem sem Cristo chama o mal de bem e o bem de mal. Seus conceitos são contrários à Bíblia. Quantas pessoas vivem presas à religião e pensam que isto as torna perfeitas? São muitos também os que pensam que não tem motivo nenhum para se arrepender. Frases como estas são comuns. Eu nunca prejudiquei ninguém. Deus está no meu coração. O que importa é fazer o bem. Eu tenho minha devoção aos santos porque já é tradição na minha família. Tudo isso parece muito bonito, mas a verdade é que sem Jesus como Senhor da sua vida, o homem vive no pecado. E seus valores são errados. E é por isso que as pessoas que não são guiadas pelo Espírito Santo fazem coisas erradas, matam, roubam, enganam e depois dizem: eu não sei como isso aconteceu comigo. O que falta é o equilíbrio que o Espírito Santo dá ao homem quando esse confessa Jesus como Senhor e Salvador. Uma pessoa sem Deus dá frutos de morte. Quem tem Jesus conhece a verdade e possui vida e paz.